O rei Salomão, citado na Bíblia, pode ter acumulado uma fortuna tão gigantesca que até hoje ninguém chegou perto. Mas quanto isso realmente valeria nos dias de hoje? Em reais ou dólares? Neste vídeo, eu vou te mostrar os valores atualizados e te provar, com dados, o impacto dessa fortuna na economia moderna. Fica comigo até o final, que a comparação vai te surpreender. A Bíblia nos apresenta o rei Salomão como um dos homens mais ricos que já existiu. Sua riqueza, em grande parte, era medida pelo acúmulo vasto de ouro e prata. Imagine a cena. Caravanas chegando a Jerusalém, carregadas com os metais mais preciosos vindos de todas as partes do mundo conhecido. Não eram apenas tesouros, mas símbolos de poder, sabedoria e alianças estratégicas. Os relatos bíblicos em 1 Reis 10 e 2 Crônicas 9 descrevem um fluxo contínuo de ouro, prata, especiarias e riquezas de nações distantes. Mas o que isso realmente significa em termos monetários para nós hoje? É uma pergunta que nos leva a um fascinante exercício de conversão histórica e econômica. Para começar nossa jornada, vamos nos focar no ouro. A Bíblia menciona que o rei Salomão recebia, anualmente, cerca de 666 talentos de ouro. Um talento, nas medidas daquela época, equivalia a aproximadamente 34 quilogramas. Então faça as contas conosco. 666 talentos vezes 34 quilos. Nos dá um total de 22.644 quilos de ouro por ano. Agora pense no preço atual do ouro. Ele flutua diariamente, mas vamos usar um valor médio de, digamos, 75 dólares por grama para nossa estimativa. Multiplique isso pelo total de quilos anuais. E já temos um valor impressionante apenas do que chegava ao reino do rei Salomão em um único ano. Essa entrada anual já seria a fortuna de muitos dos bilionários de hoje. Mas a riqueza do rei Salomão não era apenas anual. Ele acumulou esse ouro ao longo de todo o seu reinado, que durou cerca de 40 anos. Se ele mantivesse essa entrada anual constante, estaríamos falando de centenas de milhares de quilos de ouro acumulados. Além disso, o rei Salomão possuía um vasto tesouro que incluía escudos, taças, utensílios e até mesmo o próprio templo de Jerusalém e seu palácio, que eram adornados com ouro puro. Os escudos de ouro, por exemplo, pesavam centenas de quilos cada um. Essa escala de riqueza material é quase incompreensível para a mente moderna, acostumada a números que, por maiores que sejam, raramente representam tanto metal físico. Agora vamos falar da prata. A Bíblia afirma que, nos dias do rei Salomão, a prata era tão comum quanto pedras em Jerusalém. Isso nos dá uma ideia da abundância desse metal em seu reino, embora não haja um valor anual tão preciso quanto o do ouro. Sabemos que a prata era vasta e utilizada em diversas aplicações, de utensílios a grandes projetos. O preço da prata é consideravelmente menor que o do ouro, mas a quantidade compensava. Se o ouro era o metal da nobreza e dos tesouros reais, a prata era a base de sua economia interna, indicando um sistema financeiro robusto e próspero. Para converter toda essa riqueza para os dias atuais, precisamos considerar mais do que apenas o peso e o preço de mercado dos metais. Precisamos pensar na inflação e no poder de compra. $1 hoje não compra o mesmo que comprava há 50 anos, muito menos há 3.000 anos. O ouro e a prata, no entanto, mantiveram seu valor como reserva de riqueza ao longo dos milênios. Eles são ativos que resistem ao tempo e à desvalorização monetária. Portanto, usar seus valores de mercado atuais é uma forma razoável de estimar a magnitude da fortuna do rei Salomão em termos comparáveis hoje. Vamos fazer um cálculo conservador para o total de ouro acumulado. Se o rei Salomão tivesse acumulado os 22.644 quilos anuais por 40 anos, teríamos aproximadamente 905.760 quilos do ouro. Mas não podemos esquecer a prata. A abundância de prata no reino do rei Salomão é difícil de quantificar, mas sua descrição como tão comum quanto pedra sugere volumes massivos. Se considerarmos uma proporção, digamos, de 10 vezes mais prata em volume do que ouro, mesmo que a prata tivesse um valor menor, sua vasta quantidade somaria muitos bilhões de dólares à fortuna total, cimentando o status do rei Salomão como um verdadeiro colosso financeiro. Além dos metais brutos, precisamos considerar o valor dos artefatos. O templo e o palácio do rei Salomão eram ricamente adornados com ouro puro. Não era apenas uma camada, mas muitas vezes peças maciças. O valor artístico e histórico desses itens, se existissem hoje, seria incalculável. Pense nos tesouros de Tutancâmon, por exemplo. O valor do material se eleva exponencialmente quando se torna uma obra de arte histórica. Isso significa que a riqueza do rei Salomão era muito mais do que apenas o peso dos metais. Era uma expressão de opulência e grandiosidade sem precedentes. Comparar a riqueza do rei Salomão com a dos bilionários de hoje nos leva a uma reflexão interessante. Embora os bilionários atuais acumulem fortunas que valem centenas de bilhões de dólares,
Essa riqueza é muitas vezes em ações, propriedades, tecnologias e empresas. A riqueza do rei Salomão, no entanto, era majoritariamente em metais preciosos físicos. Isso lhe conferia uma liquidez e um poder de compra diretos que poucos magnatas modernos possuem. A capacidade de mobilizar vastas quantidades de ouro e prata para qualquer empreendimento era uma característica distintiva de sua fortuna. Em resumo, a riqueza do rei Salomão, quando convertida para os dias de hoje, ultrapassaria facilmente a casa das centenas de bilhões de dólares, talvez até trilhões, se considerarmos todos os ativos, seu controle sobre o comércio, seus vastos recursos naturais e sua habilidade em acumular e gerenciar metais preciosos o colocariam em um patamar financeiro que rivaliza com os impérios mais ricos da história e da atualidade. A história do rei Salomão da Bíblia não é apenas sobre um rei sábio, mas sobre um líder que construiu um império de riqueza material que, mesmo séculos depois, ainda nos faz imaginar sua verdadeira magnitude. Se você quer mergulhar mais fundo em histórias fascinantes como essa e descobrir segredos sobre riqueza e prosperidade, não deixe de se inscrever no canal Macro Money Channel. Vem com a gente e transforme seu conhecimento em poder. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a riqueza de uma forma diferente, inscreva-se no Macro Money Channel. Aqui a gente transforma história, economia e curiosidade em conhecimento prático. E não esquece de comentar. Você acredita que Salomão seria mais rico que os bilionários de hoje? Te vejo nos comentários e no próximo vídeo.